Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo, do Cruzeiro contra o Inter. Cruzeiro, graças a Deus, conseguiu dar uma resposta, vencendo em casa, acho que, além da vitória foi importante, dar essa resposta, porque estava assim, há 2 jogos sem perder em casa, e ficar nessa questão de perder em casa, acaba dando moral para os outros times, ficarem mais confiantes quando vierem jogar aqui, de que podem conseguir, esses pontos fora de casa, Então foi importante essa vitória, e eu acho pela forma que foi, de o time começou ganhando, mas acabou levando um empate, em uma jogada boba, assim, ainda vou comentar mais sobre, e acabou, virando, e eu acho que essa questão de virar o jogo e tal, eu acho que nem sei o último jogo que eu lembro que o Cruzeiro virou o jogo, assim, então também tem esse fator importante, além do que, assim, não vou mentir pra vocês, assistir o jogo e tal, mas fico ansiosa pra esses jogos da Copa do Brasil contra o Atlético, não tá escrito, porque eu acho que vão ser jogos difíceis, sim, e o Cruzeiro, vai ter que jogar nem a 100%, 200%. Então, eu achei, foi muito importante nessa questão de dar resposta. E já ir com uma moral tal para o jogo de quarta. Em relação ao jogo, assim, o Cruzeiro começou, propondo o jogo tal, assim, eu acho que muito jogando, iniciou bem, sim, igual tem iniciado, depois aconteceu o que vinha acontecendo, depois que tomou gol, que faz o gol, é, meio que daquela baixada na temperatura e tal, e acho que o que ajudou o Cruzeiro, pra ser verdade, que acabou que o Inter, empatou muito perto o gol, e foi no primeiro tempo ainda, e assim, não pode tomar o gol que tomou, assim, devia ter matado a jogada antes, tal, deixar o cara finalizar sozinho. Acho que no primeiro tempo, assim, achei que Kaique e o Igor não estavam jogando tão bem assim, mas eu acho que depois, no segundo tempo, eles já voltam melhor, assim, o William, então, no segundo tempo, eu acho que jogou muito bem, tanto que deu passe, mesmo não tendo jogado tão bem no primeiro tempo, deu passe pro gol do Matheus Pereira. Não foi deu passe no segundo gol, do Caio Jorge para ele, então eu acho que jogou muito bem no segundo tempo, Kaique super seguro no segundo tempo também, o que não, e eles estavam perdendo algumas bolas no primeiro tempo. Eu achei importante, acabou que eu acho que fez diferença o Cruzeiro ter levado esse empate, ainda no primeiro tempo, que eu, talvez, não sei se teria tempo às vezes de reagir e tal, mas e diferente dos outros jogos, pelo menos teve essa questão de tomar, o gol ainda no primeiro tempo, o empate, então teve o segundo tempo para modificar isso, e já voltou com, eu achei que voltou com uma postura, diferente no segundo tempo, principalmente depois que faz o gol, o Caio Jorge, assim, aí, o Cruzeiro já estava com trabalhando a bola melhor, já estava na questão das jogadas, assim, matando as jogadas ali já no meio campo. Eu acho que o Lucas Silva já estava indo. Deu para perceber. Quando o Cruzeiro começa, assim, eu vejo quando o Cruzeiro está nessa questão focado, assim, eu vejo que é quando ele tá ali, pressiona a saída de bola do adversário, ali no goleiro, quando pressiona para roubar a bola ali, quando principalmente o Lucas Silva ali, o meio fica naquele questão, buscando, que o outro ganhar a bola do outro time, às vezes, com erro de passe e tal. Então, quando ele fica mais ativo nessa questão, da marcação, eu acho que o time fica muito focado. E esse time, eu acho que, é uma questão de que o coletivo, quando funciona, quando encaixa, assim, é um time muito bom,
né? E eu acho que isso que fez diferença, né, para ganhar tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, né? Que acho que foram contra o Botafogo também, que eu vejo que são times, né, com elenco muito bons também. Então, em relação ao jogo, eu acho que foram essas questões, né? Eu acho que outra coisa também, né, teve substituições, né? Eu acho que foram corretas as substituições que o Jardim fez, né? Acabou colocando o Gabigol também para, né, ir da nação. E eu acho que ele mereceu entrar tal. E principalmente que datava um jogo mais controlado em si para o Cruzeiro. Eu acho que quando ele entra e o Matheus Henrique, eles conseguem prender, eles, né, já estava um jogo mais no final do jogo, sim, e eles conseguem controlar mais a bola, né? Eu achei que eles entraram e conseguiram fazer a questão de ficar mais tempo com a bola, rodar a bola, né? Vamos dizer assim, né? Que o tempo corresse e o Cruzeiro com a bola, né, nos pés. É, então, achei que as substituições deram certo, do Jardim, e ele também colocou o Kenji, que outra coisa, né, do jogo também. Eu achei que o Kenji entrou bem, assim, né, principalmente pela lateral ali, né, teve uma bola que acho que passa pro Gabigol, né, então foi o gol, né, dá o chute de primeira, acaba o goleiro, né, ficando com a bola, né, então achei que as substituições entraram muito bem. Então, em relação ao jogo, eu acho que foi mais isso, sim. Agora, eu acho que o que ficou muito, assim, o que me chama muita atenção, né, que coletiva do Jardim, assim, né, uma coletiva que ele dá vontade de pegar um cafezinho com um pão de queijo né, e apreciar a coletiva dele, assim, porque uma coletiva que, né, que ele explica as coisas, se entende, né, ele de uma maneira que todo mundo entende, assim, né? A parte dele falando, né, da questão que é ele que não conseguiu montar um esquema ainda para jogar, né? Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol, né? Assim, né? Tipo, ele falando isso, né? De uma simplicidade, né? Você não vê, assim, não vê técnico falando isso, assim, então mostra, né, uma qualificação dele, assim, né? Que um jeito diferente mesmo, né? E dá para perceber que é um técnico diferenciado, assim. Então, né, uma coletiva muito boa, né? Os comentários que ele fez da coletiva explicando a questão da posse de bola ali, né? Da questão de porque nesse jogo colocou o Kenji e nos outros não, essa questão de, né? Igual eu falei, dele falar que não acho, né? O esquema dele é mais esse mesmo, com o Caio Jorge e o Matheus Pereira, que eles estão jogando muito, então ele não, né, como que ele tira os dois, né? E que, né, a falta de capacidade, ele falando que é falta de capacidade dele, né? É, conseguir achar esse esquema, mas que eu acho que é porque também, assim, né, agora que ele tá pedindo, né, jogadores, tal, né? Chegou o Sinisterra, né? Que assim, eu teria colocado, aí agora, né, só dando um pouquinho de opinião, eu teria colocado ele no banco só, não colocaria ele para entrar, mas só para sentir energia e tal. Mas acabou ele indo, né, no jogo, assim, né? Saíram até fotos dele com alguns torcedores, né? Ele foi, eu achei muito bonitinho, assim, dele indo com a mãe, né, com a irmã, eu acho que os irmãos, assim, filmando, né, maravilhado com a torcida. Então, pelo menos ele já deu uma ambientada, né, e então, assim, achei dá pra, o Jardim é um cara diferente, eu acho que tá batendo, né, o medo em outros times aí, né, principalmente depois que saiu essa questão da CBF, algumas mudanças de horário, de datas de jogos, tal, né? Acho que o povo está percebendo, né, como que o Jardim é diferenciado. Assim, não sei, né? Eu acho que eu já fiz várias vezes vídeos comentando sobre isso. Como que vai terminar o ano para o Cruzeiro, assim, né? Mas como dá orgulho de ver como o Cruzeiro está se
tá jogando, assim, né, esse futebol pra frente, esse futebol que todos os jogadores têm se doado, jogadores unidos, assim, né. Não, o golaço do quem tava lá no Mineirão, ver aquele golaço do Matheus Pereira, ver o gol, né, tipo, por cobertura do Caio Jorge, né, deixa acalenta o coração do torcedor. Ah, o que fizeram antes do jogo pra menina filha do Gari, né, que teve a questão lá em BH, né, que foi morto em BH, é, isso assim, né, dá orgulho de ser cruzeirense, né, é coisas fora do campo que acaba influenciando, não tem como, né, assim, igual eu falei, dá orgulho, né, de ser cruzeirense e tal, né, de participar disso, né, e eu falei, né, não sei o que vem por aí, né, mas quando as coisas vão sendo feitas de uma forma correta, né, então assim, não tem, né, pode não conquistar título, mas eu acho que, né, no final do ano, pelo menos orgulhoso do time, né, o Cruzeirense vai estar esperançoso com o ano que vem, assim. É, então, outra coisa que também acho que tem se percebido muito dessa questão desse Cruzeiro do Leonardo Jardim, é como que estão unidos, assim, né, pelos bastidores, né, Bolacha, assim, consegue unir o grupo, assim, agora você vê eles já chegando com música, né, na hora de meio que do aquecimento, aí chegando com um sonzinho, todo mundo escutando a mesma música. São pequenas coisas que quando você para para refletir, principalmente, acho que quem agora com essa questão de psicologia, dessa questão de estudo de como um grupo se relaciona, né? Percebe que isso vai fazendo diferença, né? Você vê, igual eu falei, um grupo muito unido, tal, né? Lucas Silva, Palmeiras sendo meio que e Cássio sendo meio que a chave desse grupo, né? O Bolassi com a questão da alegria que ele traz, parecendo ser um cara muito da conversa, assim, né? Da resenha, né? Já colocando, né? O Pedrinho falando na nos bastidores, na hora que o Sinisterra fora da torcida, falando, agora ele já tá farda, é só colocar a blusa e o homem jogar, tal, né? Isso mostra que o grupo já tá até incluindo o Sinisterra, então tá um grupo fechado, um grupo muito unido, parece um grupo muito bom, assim, né? Então isso também, né, vai mexendo com o torcedor, né? E acaba se influenciando, assim, não tem como, né? Igual falando, o que é o futebol? O futebol é a questão das vitórias mesmo, né? Claro que vai ter jogos que você não vai jogar aquele futebol de dar brilho nos olhos, mas vai conseguir a vitória. Então, né, o que vale ainda no futebol é a questão da vitória e a bola, né? Bola na casinha. Então, esse time tem, né, chamado mesmo atenção, acho que da questão do Brasil mesmo, principalmente, né, a dupla né, Matheus e Caio Jorge, né, e então é indo fazendo esse trabalho, assim, que tá dando orgulho de ver, assim, o trabalho que tem sido feito, igual eu falei, né, as salas do Leonardo Jardim falando sobre o Cruzeiro, que não vai treinar outro time, da questão de que para ele na idade, por exemplo, do tempo que ele já tem de trabalho no futebol, a questão para ele não é muito mais a financeira, é aquela alegria dele ver da torcida falando, né, o nome dos jogadores antes, na hora do gol comemorar, né, falando do final do jogo, a comemoração viking, que isso, né, que fez ele vir também para o Brasil, né, mostra assim, que é um treinador diferente, que, né, esse Cruzeiro, igual eu falei, tem chamado a atenção mesmo, né? E agora a gente vê como, né, até onde vai esse final desse ano, né? Assim, eu tô muito esperançosa pro ano que vem também, né? Que eu acho que, claro, né, nosso objetivo é a Libertadores. Agora, né, que já passou esse jogo,
pode focar, né, no jogo de quarta que, nossa senhora, vai ser teste para cardíaco, tanto esperar esse jogo quanto esperar até a outra quarta ainda, né? Mas é isso, né? É focar, dar os seus 200% e tentar ficar na zona do da Libertadores no Brasileirão e avançar, né, o máximo que puder e tentar ser campeão da Copa do Brasil, né? Então esse foi o vídeo. Comentem o que vocês acharam do jogo, para vocês quem foi o melhor da partida, o que vocês também fico, né, intrigada para saber o que vocês acham tem achado do Leonardo Jardim, da coletiva deles, e até o próximo vídeo.